Existem jogadores que nascem com um talento fora do comum, mas outros constroem o seu sucesso com muito suor. Já diria o velho ditado, talento sem dedicação não serve de nada. Moldado a partir disto, tivemos um jogador que marcou seu nome como um dos maiores jogadores de todos os tempos do Los Angeles Lakers, e também da NBA. Estamos falando de Kobe Bean Bryant, nascido na Filadélfia no dia 23 de agosto de 1978. Ele nasceu em uma família de atletas. Kobe é o filho caçula de Joe Bryant e sobrinho de John Cox, ambos ex-jogadores da NBA. Inclusive, ele nasceu na Filadélfia, justamente na época que seu pai jogava pelo Philadelphia 76ers. Quando Kobe tinha apenas 6 anos de idade, seu pai se aposentou da NBA e se mudou com a família para Rieti, na Itália, por onde continuou jogando basquete profissionalmente. Uma curiosidade é que Kobe era muito fã e teve contato diretamente com Oscar Schmidt em sua infância, justamente por Oscar também jogar na liga italiana. E segundo Oscar, ele ganhava do pai do Kobe com muita frequência. Tanto que durante os intervalos dessas partidas, Kobe entrava na quadra e o show era dele. Ele corria, pegava uma bola e ficava arremessando durante todo o intervalo. E quando os atletas saíam do vestiário para voltar para a partida, tinham que expulsá-lo da quadra e ele saía esperneando de dentro dela para que o jogo pudesse recomeçar. Durante sua infância, Kobe sofreu um bocado, mudanças constantes de cidades e de escolas, e foi no basquetebol onde ele achou a sua válvula de escape dos problemas da realidade. Seu pai era jogador de basquete profissional, então não era problemas monetários, mas e sim a falta de aceitação por onde ele passava, já que ele era a única criança negra na maioria dos colégios em que frequentou. Quando ele começou o basquete lá na Itália, em seus primeiros campeonatos ali com 10, 11 anos de idade, Kobe disse que não marcou um mísero ponto em todo o verão jogando basquete. E não que ele não estava jogando, ele era banco de reservas e não entrava na partida. Ele estava na partida, porém não conseguia pontuar. I had a summer where I played basketball when I was like 10 or 11 years old, and here I come playing and I don't score 1 point the entire summer. I was in a game. How'd you not score? Because I was terrible. Really? Yeah. At 10, 11 years old, you were that Awful. terrible. O que muitos usariam de desculpas para desistir de jogar basquete, Kobe, com o aconselhamento de seu pai, encontrou a inspiração para superar esse obstáculo. E aos 13 anos, Kobe e sua família voltaram para a Filadélfia, onde Kobe teve que se readaptar ao, entre aspas, padrões americanos de escola. Novamente, o basquete era o seu melhor amigo. Todos os amigos que ele fez na sua infância ficaram lá na Europa. Durante os períodos de aulas e de férias, independente do dia que fosse do ano, Kobe se mantinha treinando o máximo possível. Tanto que quando ele chegou ao ensino médio na Lower Merion High School, na Filadélfia, ele havia treinado tanto em seu ensino fundamental que se tornou o primeiro calouro em décadas a ser titular no time de Lower Merion. Mas não se engane, o time de Lower Merion ainda estava se adaptando, e no primeiro ano eles terminaram com 4 vitórias e 20 derrotas. Porém, isso estava prestes a mudar. Nos 3 anos seguintes, Kobe, liderando Lower Merion, levou o time a um compilado de 77 vitórias e apenas 13 derrotas. Ele foi simplesmente um sucesso explosivo por lá, anotando uma temporada com 31 pontos, 10,4 rebotes, 5,2 assistências, 3,8 bloqueios e 2,3 roubos de bola, sendo nomeado jogador do ano da Pensilvânia, além de fazer parte do Adidas ABCD Camp, que é um camping de basquetebol para apenas ótimos jogadores do ensino médio. Kobe Bryant ainda ganhou o prêmio de MVP Senior da temporada de 1995, ganhou o título de jogador do ano pela Gatorade e foi indicado para o famoso McDonald's All-American, por onde ele brilhou. E o prêmio mais importante de todos, conquistou o título estadual pelo seu colégio, que não via isso há 53 anos. Após o seu sucesso estrondoso no ensino médio, estavam todos ansiosos por qual seria a sua decisão, para qual universidade ele representaria. Duke, Michigan State, North Carolina, Villanova, todas demonstraram interesses pela estrela do high school. Mas no final das contas, Kobe Bryant, de 17 anos, juntou uma coletiva de imprensa para anunciar a sua grande decisão. Todos estavam ansiosos para saber a revelação de onde ele levaria os seus talentos. Foi aí que ele disse: No, I have decided to skip college and take my talent to the NBA. Kobe, no entanto, por mais que brilhasse contra jogadores de sua idade, não era bem visto pelos scouts da NBA, como se ele não fosse capaz de replicar o seu mesmo estilo de jogo dentro de uma liga profissional, sem a sua passagem pela universidade. E antes do draft de 1996, Kobe treinou no Los Angeles Lakers, onde jogou contra os ex-jogadores Larry Drew e Michael Cooper. De acordo com o então gerente-geral do Lakers, Jerry West, ao ver o Kobe amassando os ex-jogadores do time, disse: "Eu preciso draftar esse garoto." O Lakers, de qualquer forma, estava procurando trocar o seu pivô titular, Vlad Divac, pelos direitos de draft de algum jogador para poder liberar espaço na folha salarial, e então conseguir fazer uma oferta pelo pivô que estava em agente livre, Shaquille O'Neal. O olheiro-chefe do Charlotte Hornets na época disse que o Hornets concordou em trocar a sua 13ª escolha com o Lakers um dia antes do draft, e antes que o acordo fosse firmado, os Hornets nunca tinham considerado selecionar Kobe Bryant, mas outros times tinham Kobe como preferência. Foi aí que, sabendo dessa intenção, que o Lakers estava muito interessado nele, Kobe simplesmente declarou oficialmente que não jogaria pelas outras equipes que tinham interesse nele. Ele treinou por vários
várias equipes antes do draft, e até mesmo no Boston Celtics. Não sei se vocês sabiam disso, mas já pensou se o homem fosse parar por lá? No final das contas, após algumas artimanhas, sobrou para a 13ª escolha. Kobe Bryant foi selecionado pelo Charlotte Hornets, em um dos drafts mais talentosos da história, a classe de 1996, que originou vários Halls da Fama. É maluquice pensar que os pais de Kobe assinaram um contrato por ele, porque ele, na época que ele foi chamado para a maior liga de basquete do mundo, ele tinha apenas 17 anos. E ao chegar no Lakers, dizem as más línguas que o jovem fez questão de dizer, abre aspas, meu nome é Kobe Bryant, e eu cheguei para ser o melhor, e não vou aceitar levar uma surra de ninguém, ouviram? E como ele não tinha o peso sobre os seus ombros de ser uma das 10 primeiras escolhas do draft, ele pôde ir acrescentando e aprendendo com os seus erros no decorrer da temporada de calouro, vindo a maior parte dos jogos do banco de reservas e com um perfeito cenário para o seu desenvolvimento como um ala armador, ao lado do veterano dominante Shaquille O'Neal. E aos poucos, jogando apenas 15 minutos por partida, o segundo jogador mais jovem da história a jogar uma partida de NBA, o jogador mais jovem a fazer 30 e 40 pontos em uma partida, foi provando a todos que duvidaram do seu talento. E que sim, ele conseguia jogar na NBA vindo diretamente do ensino médio. E sobre isso, ele foi apenas o 6º jogador na história da NBA a sair do colégio e entrar na liga profissional. Sua popularidade na liga cresceu bastante após o All-Star Game, já que participou do torneio de enterradas e foi campeão do evento. E em resumo, sua temporada de calouro foi boa. Jogando apenas 15 minutos, ele cravou 7,6 pontos, 1,9 rebotes com 1,3 assistências. Tinha tudo para ser uma temporada tranquila e bem recordada, se não fosse pelos playoffs. O Lakers enfrentaria o Utah Jazz, time experiente e muito presente nas pós-temporadas, e estavam perdendo a série por 3-1 para os rivais. O jogo 5 era tudo ou nada. O Lakers estava desfalcado, perdeu alguns jogadores por lesões, e para melhorar, Shaquille O'Neal estourou de faltas no quarto quarto. Nesse momento, Kobe quis ser o herói, e o jovem de apenas 18 anos achou que era sua chance de brilhar, sem a presença de Shaq em quadra, obviamente. Pois é, pelo menos ele tentou. Ele fez 9 pontos no último quarto e teve a chance do arremesso da vitória, mas deu um airball. De qualquer forma, ele contribuiu para empatar o jogo, e o jogo foi até a prorrogação. Chegando no overtime, Kobe deu mais 3 airballs em tentativas de arremesso para 3 pontos. Aqueles que tinham se calado por ele ter sido importante para o time, agora tinham um motivo para criticá-lo. O Lakers foi eliminado, e ele foi usado de exemplo do porquê os jogadores precisavam passar pela universidade antes de ir para a NBA. E por mais que não parecesse, esse foi um momento muito importante para reforçar como ele seria no futuro, já que a derrota foi um dos motivos que motivaram ele a sempre buscar melhorar. A cada dia, ele queria ser um cara importante para o Los Angeles Lakers. Em sua segunda temporada, ele continuou a sua constante melhora. Dessa vez, por uma parte da temporada, ele conseguiu uma vaga de titular e ainda conseguiu uma vaga no All-Star Game, sendo o mais jovem da história a ser titular do evento. Por boa parte da temporada, ele ainda continuou sendo reserva e foi cotado até para o prêmio de 6º homem do ano, já que ele anotou 15,4 pontos, 3,1 rebotes e 2,5 assistências de média. No momento mais marcante dessa temporada foram os confrontos de Kobe com Michael Jordan, seu ídolo máximo, o cara na qual ele se inspirou seu estilo de jogo, os arremessos de meia distância e inclusive tinham mentalidades semelhantes com questão a treino. Kobe chamou a atenção de Jordan e tinha um carinho pelo garoto, já que Kobe sempre que o encontrava pedia conselhos de como melhorar seu jogo, assim como MJ havia feito. E em um desses confrontos ficou muito marcado na memória de Kobe porque Jordan simplesmente acabou com ele. Kobe fez questão de marcá-lo, mas na hora não conseguiu. E Jordan chegou pra ele com um trash talk dizendo: "Eu sou mais rápido pessoalmente do que pela TV, não é mesmo, garoto?" E nos playoffs dessa temporada, em 1997 e 1998, o Lakers passou pelo Portland, pelo Seattle e chegou até as finais de conferência, novamente contra o Utah Jazz, sendo eliminados por John Stockton e seus capangas. Como vocês podem notar, no início da carreira de Kobe Bryant, ele chegou com esse estilo, Little Black Power. Mas com o passar das temporadas, surgiu o maior rival de sua carreira, a calvície. Por mais que ele estivesse fazendo 30 pontos por jogo, com o tempo, ele foi derrotado na partida contra essa forte adversária, que derrota cerca de 50% dos hoopers, e em média 30% deles antes dos 30 anos. Mas você que está me assistindo agora tem o que é preciso para poder fazer um game winner contra a calvície. Eu venho trazer para vocês no vídeo de hoje a manual, que vem te mostrar que nunca foi tão fácil ganhar no X1 contra a queda de cabelo. Com apenas algumas perguntas sobre a sua saúde, um médico prescreve um tratamento personalizado. Em poucos dias, você receberá um kit de produtos feitos especificamente para a sua necessidade, além de continuar com acompanhamento clínico durante todo o seu tratamento com especialistas disponíveis para tirar suas dúvidas sempre que preciso, sem custos adicionais. Com apenas 4 meses de tratamento, você já poderá ter uma visível diferença. A manual é tão segura quanto passar a bola para o Kobe e definir o jogo faltando apenas 10 segundos no relógio. E o melhor de tudo é que vocês do time Guibeira vão ter 40% de desconto. E é simples, basta você acessar o link que está no comentário fixado e usar o código Guibeira40. E você também vai ter frete grátis. A promoção é limitada, então não perde tempo, rapaziada, e resolva sua rivalidade contra a calvície, pique Celtics e Lakers que eu tô ligado. Porém, do conforto da sua casa, enquanto você assiste uma NBA.
Chegando em sua terceira temporada, 1998-1999, ele conseguiu a vaga de titular por completo, disputando todos os 50 jogos da temporada regular. Sim, foram apenas 50 jogos porque ela estava sendo encurtada por desacordos salariais. Suas médias pularam para 20 pontos, 5,3 rebotes e 4 assistências por jogo, sendo rapidamente considerado o segundo melhor pontuador da liga. Ele foi selecionado para a terceira equipe geral da NBA. O Lakers nesse momento tinha um jogador mais forte e dominante do mundo, Shaq, e um dos melhores alas da NBA, Kobe. Os Lakers eliminaram o Houston Rockets chegando nos playoffs, chegaram na segunda fase contra o San Antonio Spurs, de Tim Duncan e David Robinson, que era um time muito forte, e eles acabaram sendo varridos de forma absoluta. Depois de 3 anos de frustrações, o Lakers decidiu dar um basta. Eles perceberam que já tinham peças necessárias para chegar a bons resultados. Faltava alguém que conectasse tudo. Nesse momento, entra a peça que faltava. Phil Jackson, o técnico mais vitorioso da década de 90, estava apenas um ano aposentado e tinha recém conseguido seu feito de 3 títulos com Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Phil Jackson era o cara perfeito para lidar com 2 jogadores com personalidades tão fortes quanto Kobe e Shaq. 1999-2000 foi a temporada mais complicada de ajustes e dificuldades, mas o time com um novo sistema de ataque de Phil Jackson, o triângulo ofensivo, não demorou muito para trazer resultados. E Phil, mesmo com o início das desavenças dentro dos treinos do Lakers entre Kobe e Shaq, inclusive ocorreu um episódio na qual Shaquille O'Neal e Kobe brigaram, na mão mesmo, ao ponto dos companheiros precisar separá-los. No caso pelo Shaq, porque senão ele ia acabar tirando a vida do Kobe. Phil soube lidar com a situação e fazer com que os dois coexistissem. Ele desafiou Shaquille O'Neal a colocar o melhor shape de sua vida, a melhor forma física da carreira, e o resultado era garantido e o campeonato viria. E assim Shaquille O'Neal fez, sendo MVP naquele ano. O Lakers concluiu a temporada com a melhor campanha do Oeste, 67 vitórias e 15 derrotas. Kobe agora estava jogando em nível All-Star, nomeado para o segundo time geral da NBA, o jogador mais jovem da história a ser escolhido para o primeiro time de defesa da temporada, e o segundo melhor jogador pontuador do Lakers de forma concreta. Ele tinha 22,5 pontos, 6,3 rebotes e 4,9 assistências. Durante alguns anos, no caso durante 8 anos que eles coexistiram, vocês vão ver neste vídeo bastante citações a respeito de Shaq, porque não tem como falar de um sem falar do outro na sua época de Lakers. Nos playoffs, o Lakers eliminou o Sacramento Kings de Jason Williams ainda na primeira rodada por 3-2, chegando contra o Phoenix Suns de Jason Kidd na segunda rodada, que ganharam com mais facilidade, por 4-1, chegando contra o Portland Trail Blazers nas finais de conferência, um dos times mais temidos pela forte defesa, em que os nomes lendários na rotação eram Scott Pippen, Rasheed Wallace, Steve Smith e o gigante Arvydas Sabonis. O Lakers abriu 3-1 na série nos primeiros 4 jogos, mas o Portland fez 2 jogos incríveis em sequência e forçaram um jogo 7. Quando o jogo, o grande jogo na verdade, de vida ou morte chegou, o Portland veio com força total, muita vontade de ganhar, muito jogo físico. Abriram 15 pontos nos 3 primeiros quartos de jogo, e foi aí que tivemos uma das maiores viradas de um jogo 7 de todos os tempos de um playoff. Kobe foi super decisivo liderando o time, o ataque do Lakers, e terminou o jogo com 25 pontos e 11 rebotes. O Lakers ganhou o último quarto por 31-13, e o jogo foi sacramentado com um crossover de Kobe Bryant para cima de Scottie Pippen e a famosa ponte aérea de Kobe para Shaq no minuto final de jogo, garantindo assim a vaga para as finais da NBA. Muito emocionante, mas o título ainda não tinha chego. Nas finais, o adversário era o Indiana Pacers, liderados pelo veterano Reggie Miller. Eles sonhavam em conquistar um título para a lenda do time, um dos melhores arremessadores de todos os tempos. Shaq e Kobe tinham outros planos. Eles ganharam o jogo 1 de forma tranquila, mas no jogo 2, Jalen Rose parou na área de aterrissagem de arremesso de Kobe Bryant, fazendo ele torcer o tornozelo. Kobe saiu do jogo, o Lakers ganhou, mas Kobe ficaria de fora do jogo 3. Consequentemente, sem o seu segundo principal pontuador, o Lakers não foi capaz de ganhar dos Pacers, deixando a série em 2-1 para o time de LA. O que eles não esperavam era que Kobe voltaria no jogo 4, com a atadura no tornozelo lesionado, e na partida ele estava abaixo, teve um início lento, jogando sentindo dor com o tornozelo mal curado. Shaq, que estava em uma excelente partida, acabou sendo ejetado no último quarto, e alguém precisava tomar as rédeas da partida. Foi aí que entrou Kobe Bryant. Da metade do terceiro quarto para o final do jogo, ele forçou a prorrogação e acertou mais 5 arremessos no overtime para poder entregar a vitória para o Lakers. Da metade do jogo até o final da prorrogação, Kobe Bryant fez 22 pontos dos 28 que ele fez naquela partida. Essa vantagem de 3-1 na série foi muito importante para os jogos seguintes, pois eles perderam fora de casa e ganharam no jogo 6 dentro de Los Angeles, e até que enfim espantaram o fantasma da falta de título do Lakers. Kobe correu e pulou para abraçar Shaquille O'Neal, a melhor dupla que o Lakers havia visto desde Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar conquistaram o troféu de campeão.
Infelizmente, mesmo com o título, a relação entre ambos não foi das melhores, já que após a conquista, Kobe instantaneamente voltou para sua rotina de treinos, procurando repetir as conquistas no ano seguinte. Já Shaq, o jogador mais imparável do mundo naquele momento, passou o verão inteiro comendo hambúrgueres e curtindo suas férias, já que havia conquistado tudo o que almejava: o MVP das finais e o título da NBA. Quando voltaram os treinos do Los Angeles Lakers, o Kobe viu Shaq acima do peso, fora de forma, e perdeu a cabeça com a sua dupla. Ficava constantemente farpando ele pela sua falta de comprometimento. E nesse ponto, Kobe até que estava certo, já que o Shaq teve um início totalmente lento na temporada regular, mas foi a oportunidade perfeita para o Kobe evoluir ainda mais e começar a arremessar mais bolas. Ele atingiu seu recorde de pontuação naquele momento, na temporada de 2000-2001, mostrando seu real potencial de dominância ofensiva, com 28,5 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Ao longo da temporada, Shaq foi se recuperando até chegar a 100% da sua forma, mais para perto dos playoffs. O Lakers ganhou 56 partidas e perdeu apenas 26 na temporada regular, mas na pós-temporada, aquele time era simplesmente apelão. Tinha jogadores de alto nível sendo role players, como Horace Grant, Derek Fisher, Robert Horry, Tyronn Lue, Ron Harper, Ricky Fox e a disparada melhor dupla da NBA. Tão apelões que durante o caminho deles até as finais da NBA, eles ficaram invictos. Eliminaram o Trail Blazers, eliminaram o Sacramento Kings, eliminaram o San Antonio Spurs, sem se dar ao luxo de perder uma mísera partida. Até que chegando na grande NBA Finals, um baixinho de 1,83 m quis provar que eles não eram invencíveis. No jogo 1, um cara chamado Allen Iverson, o MVP daquela temporada regular, fez 48 pontos com direito ao famoso arremesso convertido com um step back que logo em seguida ele passou por cima de Tyronn Lue, entregou o 1-0 para o Philadelphia 76ers. Mas Kobe Bryant e Shaquille O'Neal não iam permitir que tal cena se repetisse. Eles combinaram para 28,5 pontos, 28,7 pontos respectivamente, ganhando 4 jogos em sequência, sem misericórdia, para se consagrarem campeões da NBA pelo segundo ano consecutivo, marcando a história como a melhor campanha de um playoffs na época em que a primeira rodada era definida em 5 jogos. Foram 15 vitórias e apenas uma derrota. No ano seguinte, a temporada de 2001-2002, Kobe queria que Shaq se dedicasse tanto quanto ele, a mesma cobrança de sempre, para que eles continuassem sendo o melhor time da NBA. E Shaq queria que ele respeitasse sua posição de, entre aspas, dono daquela equipe. O Lakers era do Shaq nessa época e não tem conversa. E mais uma vez, na volta aos treinos, Shaq estava um pouquinho fora de forma. Kobe passou o verão inteiro treinando e o time teve um início bem lento. Tanto que eles terminaram essa temporada mais ou menos com o mesmo aproveitamento, só que em terceiro colocado, 58 vitórias e 24 derrotas. Kobe continuava sendo um bom pontuador, um dos melhores shooting guards da liga, com 25,2 pontos de média, 5,5 rebotes e 5,5 assistências, melhorando muito inclusive na sua visão como armador de jogo. Nos playoffs eles passaram sem dificuldades para mais uma final de conferência, porque nas finais dessa Conferência Oeste eles enfrentariam o melhor elenco que o Sacramento Kings teve até aquele ano. Chris Webber era um cara que tinha sido citado na corrida de MVP, Mike Bibby era um excelente armador, Vlad Divac e Edu Turkoglu estavam em ótimos momentos das suas carreiras. O time era tão bom que colocou o Sacramento Kings na liderança do Lakers por 3-2 no jogo 5, e eles provavelmente iriam para as finais, sendo bem sincero para vocês, se não fosse pelo jogo mais mal apitado da história de um playoffs, o jogo 6 das finais de Conferência Oeste da temporada de 2002. A respeito desse jogo eu conto um pouco melhor num outro vídeo aqui do canal, mas o Lakers foi favorecido de várias formas, inclusive numa falta em que Kobe Bryant bateu o cotovelo no rosto de Mike Bibby e foi marcada uma falta de defesa. Com a vitória no jogo 6 pelo Los Angeles Lakers, a série foi forçada até um jogo 7, onde o Lakers dominou sem suspeitas de arbitragem e foram para sua terceira final de NBA seguida. O rival era o New Jersey Nets. Assim, eles tinham bons jogadores como Jason Kidd e Kenyon Martin, mas não tinham a menor chance contra o Los Angeles Lakers. Foi simplesmente um amasso, 4-0 pro Lakers. E assim chegou o terceiro título seguido da melhor dupla da década de 2000. 3 MVP das finais para Shaquille O'Neal, e Kobe se tornou o jogador mais jovem da história da NBA com 3 títulos. E da mesma forma que é difícil um time conseguir ganhar 3 títulos consecutivos, é tão difícil quanto manter os jogadores responsáveis por esses 3 títulos unidos e coexistindo. A hostilidade entre Kobe e Shaq era muito constante. Shaq, sem sombra de dúvidas, foi o pilar de todos os 3 títulos do Lakers, tanto que ele foi os 3 MVP Finals. Ele era a força imparável que dominava o garrafão, mas ele teria conquistado esses 3 títulos sem Kobe Bryant? Com certeza não. Kobe era o defensor dos principais jogadores de perímetro e um dos melhores shooting guards da liga. Pontuava com a mesma facilidade na qual pontuava Shaq. E é complicado porque jogadores do nível de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal têm egos muito grandes, e os conflitos são inevitáveis. O maior problema é que quando esses conflitos se tornam públicos, e esse foi o caso. Praticamente todas as semanas tinham manchetes estampando as farpas e cortes do que eles haviam falado em entrevistas. Kobe criticando o Shaq por falta de liderança e Shaq criticando Kobe que aquele time era dele e ele teria que respeitar, gerando um clima de hostilidade por trás dos títulos conquistados. Era uma dupla que tinha sua base fincada em vitórias e títulos,
títulos. Conforme aconteciam, estava tudo certo. Quando eles perdiam, dedos eram apontados para todos os lados. E na temporada de 2002-2003, eles tinham conquistado o feito que só havia sido alcançado por Michael Jordan. Eles tinham acabado de conseguir 3 títulos seguidos. Estavam no topo do mundo, mas essa temporada foi onde a coexistência de 2 jogadores tentando ser o alfa do time ao mesmo tempo estava dando errado. Mas não me entendam mal, Kobe agora era o melhor SG da liga. Ele anotou médias de 30 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, médias de ponto acima das de Shaquille O'Neal, e deixou claro que ele estava sendo muito fominha. Kobe, nessa temporada de 2002-2003, fez múltiplos jogos acima dos 40 pontos, alguns até em sequência, e talvez o momento mais marcante dessa temporada foi o seu último encontro contra Michael Jordan. Ele fez 55 pontos contra o veteraníssimo MJ que estava jogando lá no Wizards, com cenas marcantes onde marcavam o final da carreira do mestre, passando o bastão para o seu aluno. Eles tiveram uma boa temporada regular com 50 vitórias e ficaram em 5º lugar do Oeste, mas a falta de sintonia entre a dupla dinâmica foi o que causou o fim do sonho do 4º título seguido. Quando chegou os playoffs, Kobe teve médias de 32 pontos, porém não foram páreos para aquele forte elenco do San Antonio Spurs já na segunda rodada dos playoffs. Sem o título, adivinhem, sem amizade. Com a não conquista do troféu na temporada de 2002-2003, o clima não era dos melhores, e agora podia ficar pior. Kobe estava lesionado e precisava fazer uma cirurgia. Para isso, antes de começar a temporada regular, ele foi até o Colorado, por onde ocorreu a maior mancha de sua carreira. É impossível fazer um vídeo a respeito de todo o legado de Kobe Bryant, de toda a história da carreira dele, sem deixar de citar esse ocorrido lá no Colorado. Então eu vou apenas resumir de forma sucinta, e se você quiser entender todo o caso por trás do que aconteceu e tomar as suas próprias conclusões, sem apenas ir pela ideia de outra pessoa, eu fiz um vídeo inteiro explicando a respeito do caso e como ele se encerrou. Eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês, demorou? É esse vídeo aqui. Kobe Bryant foi detido e enfrentou um processo que durou 1 ano por assédio e estupro. Durante todo esse tempo, ele jurou inocência, falando que foi uma relação totalmente consensual, e ele se sentia enojado pela traição que ele fez com Vanessa Bryant. O processo chegou ao fim 1 ano depois, com a moça removendo a acusação e se negando a testemunhar sobre o ocorrido. A temporada de 2003-2004 para o atleta Kobe Bryant foi um tormento. Ele dividia metade do seu tempo entre tribunais e as quadras. Em momento algum desse capítulo obscuro de sua carreira, ele parou de atuar pelo Lakers. Suas médias caíram muito. De 30 pontos da temporada anterior foram para 24 nessa temporada. A relação com Shaquille O'Neal foi totalmente abalada, já que ele trouxe ao público dúvidas com relação ao casamento do pivô, além de colocar em dúvida a sua liderança na equipe, já que Shaq se achava merecedor de um contrato máximo e ele queria um reajuste de 30 milhões de seu salário. E o Lakers tentando lidar com toda essa situação ao mesmo tempo. Como uma tentativa de manter o time competitivo, contratou 2 veteranos em final de carreira que estavam desesperados pela conquista de um título, Karl Malone e Gary Payton. E teoricamente, no papel, era para manter o time como um concorrente direto ao título, mas na prática foi um desastre. Não me entendam errado, mas as 2 superestrelas pareciam inimigos mortais, dentro de quadra e fora dela. Eles ainda se classificaram no Oeste como 2º colocado, 56 vitórias, mas sim, eram incrivelmente talentosos. Mas só o talento não vence títulos. Chegando até os playoffs, na semifinal de conferência, eles tiveram um arremesso extremamente difícil convertido por Derek Fisher para vencer o jogo 5 e superaram o Timberwolves de Kevin Garnett nas finais de conferência em 6 jogos. Mas na final, a falta de união do grupo foi massacrada em míseros 5 jogos, pela forte defesa, o jogo coletivo e a falta de egos inflados de superestrelas do Detroit Pistons. Para vocês terem uma ideia, apenas Ben Wallace daquele elenco fazia parte dos times ideais de final de temporada da NBA. A vitória dos Pistons não foi sorte, foi uma surra em 5 jogos no Los Angeles Lakers. Kobe durante esses playoffs teve 24,5 pontos, porém com 24% de aproveitamento para 3 e apenas 41% dos arremessos de quadra. E chegando nas finais, essa estatística ainda piorou. Foi para 38% dos arremessos de quadra e 17% para 3. Ele se negava a parar de arremessar e não gostaria de passar a bola para Shaquille O'Neal, sem esquecer de 3,5 turnovers por partida. Então sim, para chegar até os números de 24,5 pontos, ele foi bastante fominha. Após essa temporada péssima nos playoffs, Shaq exigiu uma troca, onde o Lakers teve que decidir entre as suas 2 superestrelas, ou um ou outro. Kobe estava sendo conversado para assinar com o Chicago Bulls, e o Lakers viu naquele garoto o futuro da equipe, e não quis perder o jogador que até então era o mais próximo de Michael Jordan que a NBA havia visto. Inclusive as comparações eram constantes, tanto pela altura, quanto pela posição, quanto pela habilidade em quadra, quanto pelos estilos de jogo. Então, o Lakers optou por negociar o Shaq, que era um pouco mais velho, e ele foi parar no Miami Heat. O Lakers reassinou com Kobe e se iniciou uma nova era no Lakers, já que fora os 2 principais jogadores, Karl Malone se aposentou, Gary Payton foi negociado para o Boston Celtics, Derek Fisher foi negociado para o Golden State Warriors e Phil Jackson, após 3 vezes conseguir 3 campeonatos seguidos na sua carreira, se cansou dessa novela com o Los Angeles Lakers e decidiu se aposentar, deixando uma frase para trás, abre aspas, eu jamais volto se Kobe estiver nesse elenco, claramente culpando o atleta pelo desfecho do elenco de 2004, tanto que Phil escreveu depois um livro chamado A Última Temporada, The Last Season,
ano, onde ele relata o quão intreinável é Kobe Bryant. Inclusive o Kobe tá ali na capa. Em resumo da ópera, o Lakers voltou à estaca zero, quase como uma reconstrução de elenco, e Kobe teve o que ele sempre quis, um time só pra ele. Literalmente, só tinha sobrado ele. Ao final da temporada e também ao final dos problemas judiciais, com um novo desafio agora à frente, Kobe precisava de um recomeço, e encontrou esse recomeço criando seu alter ego, chamado de Black Mamba, a Mamba Negra, com a intenção de separar o jogador Kobe Bryant da pessoa Kobe Bryant, e que o seu eu, atleta, ia treinar mais do que qualquer um na Terra para chegar ao seu objetivo. Esse apelido, Mamba Negra, de início, inclusive foi motivo de piada por um bocado de jogadores da NBA. A temporada de 2004-2005 foi a primeira temporada em que cada vitória do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant recebia a honra. Porém, em cada derrota, Kobe Bryant recebia a culpa. As médias dele estavam em 27,6 pontos, 5,3 rebotes e 6 assistências por jogo, o que nos trouxe até a temporada de 2005-2006. Foi uma das mais malucas da história da NBA. Primeiro, lembra aquele técnico que não voltaria jamais a treinar Kobe? Pois é, ele voltou, e o Jackson assumiu o comando do Lakers novamente. Kobe não respeitava nenhum jogador daquele elenco, só confiava nele mesmo e no técnico, que resultou em raras as vezes em que ele passava a bola. Ele preferia arremessar com 2, 3 defensores colados nele do que passar para alguém daquele time. Com isso, nosso mano Kobe teve médias de 43 pontos por jogo durante todo o mês de janeiro de 2006. Sim, média de 43 pontos. Ele concluiu essa temporada regular com 35,4 pontos de média, jogando 80 das 82 partidas possíveis, preferindo jogar o jogo inteiro se fosse possível. E isso era simplesmente assustador. Ele se tornou apenas o 5º jogador na história da NBA a conseguir uma temporada com médias superiores a 35 pontos por jogo. E mesmo essas marcas que eu acabei de citar para vocês serem muito impressionantes, nada supera 2 partidas desse ano. A primeira, 62 pontos, em apenas 3 quartos, contra o Dallas Mavericks. Deixa eu repetir para você, 62 pontos em 3 quartos. Nos 3 primeiros quartos do jogo, o time inteiro do Dallas tinha apenas 61 pontos. Eu estou falando que um cara sozinho conseguiu fazer mais pontos do que um time inteiro, e ainda nem precisou voltar para jogar o último quarto. E a segunda foi algumas semanas depois. O Mamba Negra, no dia 22 de janeiro de 2006, ele fez a proeza de se tornar o jogador com o segundo maior pontuação de um jogador em uma única partida da história da NBA. Ele não fez 100 como o Will Chamberlain, mas ele fez 81 pontos em uma partida contra o Toronto Raptors. Se não ouviu errado, uma única pessoa fez 81 pontos em uma partida que durou apenas 48 minutos. Eu sei, o Kobe nessa época era um narcisista, egoísta, que não respeitava os companheiros e nem queria passar a bola, mas entendam que nesse jogo e em alguns outros como este, o Lakers precisava deste exato Kobe. Ele terminou o segundo quarto do jogo com 26 pontos. Pensa que até a metade do jogo, essa é uma excelente quantidade de pontos para um jogador, mas ainda assim, o Lakers estava perdendo por 14 pontos, 63-49 no intervalo. E na volta dos vestiários, ele foi convertendo arremesso atrás de arremesso, fazendo mais 55 pontos em 2 quartos, para ir para o banco de reservas faltando apenas 4 segundos para acabar o jogo, com o time ganhando de 122-104. Kobe Bryant, com seus 81 pontos e apenas 2 assistências. Neste momento, os fãs do Lakers e do Kobe se orgulhavam de ele ter ficado no time, e todos os fãs de NBA ou o amavam ou o odiavam. Literalmente, eram uns dois extremos. Ao final da temporada regular, o Lakers terminou em 7º. Mesmo com esses feitos impressionantes e médias extremamente altas de pontuação, não foi o MVP, mas sim Steve Nash, em sua temporada em que ele conseguiu 50, 40 e 90. E nos playoffs, o que eu tinha te falado que era uma temporada de maluquices ficou ainda pior. Na primeira rodada, o Lakers enfrentaria justamente o time do atual MVP, o Phoenix Suns de Steve Nash. Nas primeiras 4 partidas, Kobe Bryant liderou o Lakers para uma vantagem de 3-1, mas não um simples 3-1. No jogo 4, ele converteu 2 arremessos decisivos para colocar o time em vantagem confortável na série. And you want to tell the players that once you get in that overtime position, you really can't lose a game. It's just too improbable that you should lose a game after recovering to get the game tied like that. Nash, a 3, bang! And the Suns back up by 3. Lakers are out of timeouts. Kobe Bryant, he's going for the 2, inside, quick score. So still plenty of time, a 1-point game. Nash coming up, they have to foul. Nash looking, tied up, reach in. Whoa, a jump ball! A jump ball! Nash is furious. Wow, he called. See, Nash said he would call a timeout. A 1-point game. And once I got the ball, I just had to survey the floor, not rush it. I looked up at the clock. I knew I had enough time. So I had to catch it and turn and look and see what was going on, where the defense was flowing, and didn't take it from there.
Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kobe Bryant has hit a shot at the buzzer. Oh my goodness! Kobe with a buzzer beater, and the Lakers win the game. It's us as a unit enjoying this moment together with the entire city of LA. It's fun. E foi aí que o Lakers conseguiu estragar tudo isso e permitiu uma virada épica. Phoenix mereceu a vitória nos próximos 2 jogos, forçando um jogo 7 na casa do Phoenix. E chegando no tão especial jogo 7 contra o Phoenix Suns, Kobe fez 23 pontos nos primeiros 2 quartos do jogo, um início muito bom de partida. E na segunda metade, acreditem ou não, sim, esse lance livre que você viu foi o único ponto que Kobe Bryant fez na partida inteira. Durante o terceiro e o último quarto, ele arremessou apenas 3 vezes e errou os 3 arremessos. Converteu apenas aquele lance livre que eu te mostrei e o Lakers perdeu o jogo 7 por 31 pontos de diferença. Apenas para finalizar com chave de ouro, adivinha quem naquele ano foi campeão da NBA? Pois é, você disse Shaquille O'Neal com a sua nova dupla Dwyane Wade, acertou. Essa temporada foi tão cheia de acontecimentos assim duvidosos que Kobe decidiu mudar até de número. Na temporada de 2006-2007, ele saiu do número 8 e foi para o número 24. Começou a colocar o seu eu, Black Mamba, muito mais presente em sua personalidade no dia a dia. Ele treinava muito mais. Agora ele treinava mais ainda, mais do que você imagina. Agora ele chegava a ir para a academia 3 vezes por dia. Dizem que os treinos de Kobe Bryant começavam antes das 4 horas da manhã. E tinha noites que ele nem dormia e passava a madrugada inteira treinando. E foi assim que ele praticamente colocou o Lakers nos ombros e foi embora, fazendo 31,6 pontos de média, 5,7 rebotes e 5,4 assistências. Foi titular no All-Star Game, sendo selecionado para o primeiro time geral da NBA e para o primeiro time de defesa, fazendo 50 pontos em 10 partidas da temporada regular, sendo 4 em sequência. Sim, durante 4 jogos seguidos, ele fez 50 pontos ou mais, feito que nem o Michael Jordan fez. Mas o Lakers continuava sendo um time mediano, conseguiu 42 vitórias e 40 derrotas, sétimo colocado do Oeste. Pelo segundo ano seguido, foram eliminados pelo mesmo rival na primeira rodada. Uma coisa inegável, Kobe treinava muito e entregava o máximo de si dentro de quadra todos os dias, e simplesmente não confiava em ninguém à sua volta. O mesmo cenário que Michael Jordan também havia enfrentado no começo lá no Chicago Bulls. A temporada de 2007-2008 foi realmente onde Kobe enfim percebeu, e mesmo com toda a sua dedicação, ele não ganharia um título sozinho. O time de um homem só pode até ir bem na temporada regular, ganhar vários jogos, mas não ganhar campeonatos. Nessa temporada, ao invés de se isolar dos companheiros de time e sempre tentar resolver tudo sozinho, ele buscou formas de melhorar sua liderança. Fez amizade com vários nomes interessantes, fez até cursos para poder melhorar a relação pessoal e ficou um amigo íntimo de Bill Russell, que gostava muito de Kobe e não se importou em ajudá-lo nessa busca para ser o cara que iria ser líder de um time, não o dono. E o Lakers, sabendo que ele precisava de jogadores ao redor dele que ele respeitasse e confiasse mais, trouxe de volta o armador presente nos títulos passados do Lakers, Derek Fisher, que imediatamente ajudou a equipe a começar a temporada regular com 30 vitórias e 16 derrotas. Kobe agora tinha alguém que ele confiava. E quando chegou o último período de trocas do ano, a trade deadline, o Lakers fez o chamado blockbuster, uma troca que mudaria o rumo daquela temporada. Foi neste ponto da história que chegou ao Lakers o espanhol Pau Gasol, o melhor jogador draftado pelo Vancouver Grizzlies na história, levando em consideração que o Vancouver Grizzlies ficou de 95 até 2001, e 2001 foi o ano que eles draftaram Gasol. Pau Gasol pelo Grizzlies era o melhor jogador da história do time até o ano em questão. Ele era o líder da história da franquia em rebotes ofensivos, em rebotes defensivos, em pontos, em tocos, em minutos jogados, em partidas jogadas, em aproveitamento de arremessos, em aproveitamento em lances livres. Um cara que Kobe respeitava. Fazendo menções honrosas também que não só Derek Fisher, Pau Gasol e Kobe Bryant jogavam bem naquele elenco, mas também não podemos deixar de citar Lamar Odom, Andrew Bynum, que são 2 jogadores que acrescentaram muito para aquele elenco e se desenvolveram muito bem nessa época. Foram importantíssimos para os bons resultados. Dito isso, dos 29 jogos disputados com esse elenco completo e com a presença de Pau Gasol nessa primeira temporada, o Lakers perdeu apenas 5. Uma dupla que rendeu resultados imediatos. O Lakers foi o primeiro colocado do Oeste com 57 vitórias e 25 derrotas. Um dos anos mais disputados de Conferência Oeste da história. A diferença de vitórias do primeiro colocado para o 8º foram apenas 7. Mais uma temporada em que Kobe Bryant foi selecionado para o primeiro time da NBA, pelo primeiro time de defesa e pela primeira vez em sua carreira, o jogador mais valioso da NBA. Ele foi campeão do prêmio de MVP. Suas médias, 28,3 pontos, 6,3 rebotes e 5,4 assistências. Chegando nos
playoffs, Kobe foi um absoluto líder. Colocou 30 pontos por partida, passando pelos Nuggets na primeira rodada, passando pelo Utah Jazz na segunda rodada e passando pelo forte elenco do San Antonio Spurs nas finais de conferência. Finalmente voltando para onde ele merecia estar, as finais da NBA. E dessa vez tinha um detalhezinho ainda maior. Era o maior clássico da história, Boston Celtics e Los Angeles Lakers. A maior rivalidade da NBA. Foi pegado jogo a jogo. Boston ganhou os 2 primeiros, o Lakers venceu o jogo 3. E no jogo 4, o Lakers ganhando a partida, tinha tudo para empatar a série. Foi aí que o Lakers levou a maior virada de um jogo de final de NBA desde 1971, onde eles entregaram uma vantagem de 24 pontos para uma virada histórica do Big Three do Celtics: Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen. Eu digo que eles perderam essa série justamente no jogo 4, porque com a vantagem de 3-1 ficou muito complicado. O Lakers conseguiu ganhar o jogo 5, mas o Celtics fecharia no jogo 6, com uma vitória esmagadora de 29 pontos e uma das mais emblemáticas comemorações de título, a realização de Kevin Garnett. Anything's possible. Anything's possible. E as perguntas e as dúvidas com relação ao Kobe Bryant não paravam. Ele realmente mereceu estar nas finais? Ele era o cara que ia conseguir levar os Lakers a um título, agora sem o Shaq? Ou apenas um bom pontuador que não conseguiria mais as honras de ser campeão sem Shaquille O'Neal? Pois é, falando em Shaquille O'Neal, ele fez questão de fazer um rap em homenagem ao Kobe após a sua derrota nas finais. Aquelas finais colocaram Kobe Bryant ainda mais fundo em sua mentalidade de Black Mamba. E temos relatos dessa época. Chris Bosh mesmo falando sobre o Kobe. I'd like to share a lesson I learned from him. It was 2008. The Redeem team was formed. And we were in Vegas for the start of training camp, and we were getting ready for the Olympics in Beijing. We're going to head to Beijing. And I wanted to establish myself as a young leader on the team by waking up bright and early, day one. So the goal was to be the first one at breakfast. So I set my alarm. I make sure I'm up by sunrise. I get out of bed, I put on my gear, and I head downstairs. But when I get there, Kobe's already there, with ice packs on his knees, drenched in sweat. Now, it took me a minute to figure it out, but this guy wasn't only awake before me. He had already worked out. He had just played in the finals days earlier. Meanwhile, I'd been off for months and I was still exhausted. What he had done that morning was incomprehensible to me. That dedication he had only days after falling short of an NBA championship. That taught me something I've never forgotten. Legends aren't defined by their successes. They're defined by how they bounce back from their failures. Na off-season, ele foi presente na seleção dos Estados Unidos, o mais conhecido hoje em dia como o time da redenção. Kobe foi escalado para ser o líder de uma equipe de estrelas que tinham Carmelo Anthony, LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade e mais alguns nomes que vocês devem conhecer. E por que Kobe foi escolhido para ser o líder desse time? É que a função desse time dos Estados Unidos era se redimir com o basquete norte-americano, já que em 2004 os Estados Unidos sofreram a primeira derrota desde a implementação de jogadores da NBA em disputas internacionais. Foi considerado uma das maiores humilhações da história. Eles perderam para a Argentina nas Olimpíadas. E funcionou. Os Estados Unidos ganharam de forma esmagadora todas as partidas das Olimpíadas. E Kobe Bryant diretamente influenciou em todos os presentes naquela seleção. E quando os caras estavam voltando de farras, ou se não quando eles acordavam, o Kobe já estava treinando há muitas horas. E após os treinos, ele era o último a sair de quadra. Nas finais, os Estados Unidos enfrentaram a Espanha, o time do seu mais talentoso companheiro, Pau Gasol. E naquela seleção espanhola, tinham vários atletas na NBA, companheiros dos jogadores norte-americanos. Kobe reuniu todos os jogadores dos Estados Unidos e disse que não se importavam se eles eram companheiros lá na NBA. Aqui, nessa competição, eles são nossos rivais. E desde o primeiro momento do jogo, já vou deixá-los sabendo disso. Dito e feito. O primeiro lance do jogo que Pau Gasol encontrou com Kobe Bryant, BUM! Ele deu uma pancada bem no meio do peito, derrubando Pau Gasol no chão, deixando claro que aquele jogo não era amistoso, era uma guerra. Kobe surpreendeu a todos com esse ato. E funcionou. Os Estados Unidos foram o ouro. E na volta para Los Angeles, Kobe pendurou a medalha em frente ao armário de Pau Gasol, utilizando da amarga lembrança das finais das Olimpíadas servir como motivação para o espanhol. Pau shows up first day of training camp. I had my gold medal hanging in his locker. Oh no. And he, I mean, like the one thing that he truly loves is his country. Of course. That is like everything to him. So it just drove him crazy. I said, Pau, listen. He said, you're blah, blah, blah. I said, listen, Pau, you lost to the Celtics. You lost to us in the gold medal match.
let's not make this 3 in a row this year. Wow. Okay? That is Let's win this brilliant. thing. E na temporada de 2008 e 2009, vimos um Kobe que nunca havíamos visto antes. Todos os anos de derrotas, todos os escândalos na mídia, todos os problemas em relação ao Shaq, depois de ver Shaq sendo campeão sem ele e ainda tirar uma com a sua cara fazendo um rap, ele estava disposto a mudar tudo isso. Primeiro, ele era um novo homem, chamando seus companheiros para jantar, sendo um líder, um exemplo, se aproximando de jogadores até mesmo do final do banco de reservas, se conectando literalmente com todos daquele grupo, mantendo o grupo unido. E te falar um negócio? Funcionou. Primeiro, a temporada regular. O Lakers, tendo a base e o mesmo elenco das finais do ano anterior, ganhou 65 partidas. Disparadamente o primeiro colocado do Oeste. Foi a 5ª melhor marca da história da franquia e a melhor desde que o Shaquille O'Neal tinha ido embora. Kobe anotou médias de 27 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Fez aparição no All-Star Game sendo co-MVP ao lado de Shaquille O'Neal. Os dois agora pareciam ter se acertado. Chegando nos playoffs, eles enfrentaram o Utah Jazz. Passaram em 5 jogos, sem dificuldades algumas. Chegando contra o Rockets, contra o cara que tinha as habilidades mais próximas de Kobe Bryant na época, Tracy McGrady, e foi uma melhor de 7. Mas o Lakers passou. Nas finais de conferência, eles enfrentariam o Denver Nuggets de Carmelo Anthony e em 6 jogos encerrariam a disputa, para voltar até a sua 2ª final de NBA seguida. Agora, contra o Orlando Magic, liderados por Dwight Howard. Chegaram até as finais como uma zebra, já que derrotaram o Cavaliers do jovem LeBron James. LeBron que já estava em seu modo dominante, mas acabou perdendo para o Magic. Kobe estreou nas finais no primeiro jogo, fazendo 40 pontos, 8 assistências e 8 rebotes, deixando claro que o veneno do Black Mamba nunca foi tão letal. O jogo 2, outra vitória, outra performance incrível de Kobe, 29 pontos e 8 assistências, e a sua famosa entrevista. Okay, the second part is your game face has been on the entire series. Still waiting for a big smile out of you. You're up 2-0. What's the story? Are you not happy, or you're only half happy, or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Okay. Assim, o Lakers foi campeão em apenas 5 jogos, sendo Kobe o MVP das finais pela primeira vez em sua carreira, com as médias de 32 pontos, 5 rebotes e 7 assistências, recebendo o prêmio diretamente das mãos de seu amigo, Bill Russell. Mesmo com a conquista do título, o Lakers ainda foi tido como um time de sorte. Muitos especialistas da NBA falando que se não fosse contra o Orlando Magic, eles nem teriam ganhado o título. Para a temporada de 2009 e 2010, o Lakers adquiriu um dos melhores defensores de perímetro da liga, Ron Artest. Importante mencionar que a NBA vetou uma das contratações que o Lakers queria fazer naquele ano, Chris Paul, mas acabou permitindo a ida do armador para o time rival, o Clippers. Vai entender, né? Uma hora eu te explico isso melhor. Kobe, agora em sua 13ª temporada, já não era tão atlético e explosivo como antes, porém experiente e com a confiança de um recém-campeão de NBA, e tinha ao seu lado um elenco em que ele confiava, ou seja, estava tudo bem para continuar dando certo. Ele bateu a marca de maior pontuador da história do Los Angeles Lakers, e essa temporada tivemos momentos em que sua mentalidade foi colocada à prova, como o dia em que ele fraturou o dedo indicador da mão esquerda, e adivinhe, ele não tirou um dia de folga. Voltou a jogar normalmente com uma tala no dedo 5 dias depois e ainda matou um game winner para ganhar o jogo contra o Milwaukee Bucks. Sem esquecer um outro dia na qual ele deslocou o dedo jogando contra o San Antonio Spurs neste lance. Caminhou até o banco de reservas e o médico do Lakers simplesmente colocou seu dedo de volta no lugar. E assim, como se nada tivesse acontecido, ele voltou para a quadra. Kobe continuou sendo um baita pontuador, com médias de 27 pontos e 5 assistências. Paul Gasol era uma máquina de duplos-duplos e todos os outros jogadores eram excelentes peças complementares para aquele baita duo. Dito isso, o Lakers continuava vencendo. Foram o primeiro colocado do Oeste de novo, com 57 vitórias e 25 derrotas. Nos playoffs, derrotaram os jovens talentosos de OKC, o Utah Jazz de Deron Williams, o Phoenix Suns de Steve Nash mais uma vez, para chegarem à sua 3ª final de NBA consecutiva, com todas as chances para provar que o ano anterior não havia sido sorte, pois agora era uma revanche contra o seu maior rival, o Boston Celtics, do mesmo Big Three que havia conquistado o título 2 temporadas antes, na frente de Kobe Bryant. Não podia ser uma melhor ocasião. Lakers e Celtics, a maior rivalidade da NBA, onde tínhamos simplesmente 5 futuros Halls da Fama, se enfrentando pela 2ª vez em 3 anos. E foi uma série para todos os fãs de NBA aplaudirem de pé. Lembre-se, Kobe Bryant jogou de atadura no dedo esse tempo todo, e durante as finais também, sem falar em uma lesão no Aquiles que o incomodou durante muito tempo, e durante os jogos físicos das finais voltou a incomodar mais ainda, e ele se negou de qualquer forma a não jogar. Kobe preferia qualquer coisa na vida, menos desfalcar o Lakers numa série contra o Celtics. E foi assim, jogo a jogo. O Lakers ganhou o primeiro jogo, o Celtics ganhou o segundo jogo, o Lakers ganhou o terceiro jogo, o Celtics ganhou o quarto jogo, chegando até o jogo 5 em uma bela apresentação de Paul Pierce com 27 pontos, levou o Celtics para a liderança de 3-2. Kobe e seus companheiros
companheiros se viram diante da segunda derrota em 3 anos para o mesmo adversário. Eles não queriam que isso acontecesse de forma alguma e, com sangue nos olhos, voltaram para o jogo 6, defendendo como se fosse o último jogo da vida de cada um, parando o letal ataque do Boston Celtics de Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, ao ponto de eles só conseguirem fazer 67 pontos naquela partida, chegando ao momento de maior pressão possível da carreira de um atleta profissional de basquete. Inclusive, são poucos aqueles que têm a chance de jogar um jogo 7 de final de NBA. Kobe, cheio de dores pelo corpo inteiro, iria ser o herói para entregar aquele título para o Lakers. Mas não seria bem assim. Ele, fortemente marcado, acertou apenas 6 arremessos das 24 tentativas daquela noite. Mas se no ataque a bola não estava caindo de forma alguma, ele dava tudo de si na defesa. Sobrou disposição pro homem. Ele pegou 15 rebotes, se tacando no chão sempre que fosse necessário. O jogo foi disputado ponto a ponto, ataque a ataque. Faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo, a diferença era de 3 pontos para o Lakers. Um ataque convertido e a diferença subia para 2 posses. Um ataque errado, Ray Allen e Paul Pierce estavam prontos para empatar o jogo e levar para a prorrogação. Conhecendo Kobe como eu te contei, ao longo de todo esse vídeo, o que você acha que ele fez? Sim, ele passou a bola. E 60 segundos após o arremesso convertido de Ron Artest, o Los Angeles Lakers era campeão pelo seu 2º ano consecutivo. Com sorte, dessa vez eu acho que não. Ele calou a boca de todos que duvidaram de suas conquistas, e também daqueles que o chamaram de fominha. Naquele ano ele treinou tanto que seu corpo não aguentava mais, para chegar de uma vez por todas no topo do mundo de novo. Campeão da NBA, considerado o jogador mais valioso das finais pelo 2º ano. E quando perguntaram para ele, após tantas comemorações, como ele estava se sentindo sendo 5 vezes campeão da NBA, ele respondeu: com esse título, até os mais haters de Kobe Bryant tiveram que admitir sua grandeza. Ele estava entre os maiores que já pisaram numa quadra da NBA. E os anos que vinham a seguir apenas serviram para fincar essa bandeira mais fundo. Nas temporadas seguintes, em 2011 e 2012, ele continuava tentando uma missão de ser campeão da NBA, mas o Lakers não conseguiu manter os mesmos aproveitamentos, mesmo Kobe ainda tendo médias superiores a 25 pontos por jogo. Ele foi selecionado para mais 2 ideais de temporada e mais 2 seleções para os times de defesa nesses 2 anos seguintes. Ele ganhou mais um prêmio de MVP do All-Star Game nesse período, empatado como um dos maiores vencedores desse prêmio, com 4 conquistas. Conquistou mais uma medalha de ouro olímpica com a seleção dos Estados Unidos em 2012, ao lado do Prime LeBron James, com uma das melhores seleções olímpicas dos Estados Unidos da história. A idade de Kobe começou a pesar. Ele teve mais uma lesão no Aquiles, depois do Aquiles, uma lesão no nariz. Com essa, inclusive, tivemos o Kobe mascarado. Depois do nariz, uma lesão no pulso. Depois do pulso, uma lesão no joelho. Depois do joelho, uma lesão no ombro. E claramente, nem a sua mentalidade conseguia superar o fato de que ele estava ficando velho. O Lakers em 2013 ainda tentou manter a chama de um possível título acesa, com a aquisição de Dwight Howard e de Steve Nash. Mas Dwight não era uma dupla tão boa quanto Shaq e Gasol, e Steve Nash estava muito longe de seus melhores anos. Outro ponto é que não contavam mais com Phil Jackson, o técnico que havia sido campeão 11 vezes da NBA, o maior técnico da história da NBA, 6 títulos com Jordan e 5 títulos com Kobe. Decidiu se aposentar de vez da função de técnico. E o Lakers, tentando manter o nível, trouxe Mike D'Antoni para ocupar o cargo. Aqueles anos podemos considerar um desastre. Steve Nash estava sempre lesionado e já tinha 39 anos. Kobe praticamente ficava mais tempo com a bola na mão do que o Steve Nash, fazendo a maior parte do tempo a função de armador. Inclusive, ele bateu as melhores marcas de assistências de sua carreira nessas temporadas e se negava a ir por banco de reservas. Tentava contribuir ao máximo para o Lakers, permanecendo em quadra por 40 minutos quase todos os jogos. No finalzinho dessa temporada, pior estava por vir. Dia 12 de abril de 2013, o Lakers enfrentava o Golden State Warriors. A partida foi física. Kobe já tinha 34 anos e não fugia de contato algum dos jovens jogadores dos Warriors. E ao longo dessa partida, ele levou várias pancadas. E ele já havia anotado 32 pontos. O Lakers estava perdendo por apenas 2 pontos e ele tentou uma jogada para passar por Harrison Barnes, foi onde ele sofreu uma falta. Ali, o seu corpo chegou no limite. Ele levou as 2 mãos aos tornozelos. Demorou um baita tempo para se levantar. Quando se levantou, tentou dar alguns passos mancando, foi até a linha do lance livre, converteu seus 2 arremessos e antes de sair caminhando de quadra sem a ajuda de ninguém, como um rei que se recusa a cair. Aqueles 2 lances livres ajudaram o Lakers a sair com a vitória naquela noite, de 118 a 116. Mas exames feitos em seu pé naquela noite mostraram que Kobe Bryant havia rompido o tendão de Aquiles. Uma das piores lesões que já encerraram a carreira de vários jogadores tinha acabado de chegar na porta de Kobe Bryant. Imaginem a dor que ele aguentou para acertar aqueles 2 lances livres com Aquiles rompido. Kobe passou por um intenso processo de recuperação, se negando a aceitar que aquele seria o fim de sua carreira. O Lakers, sem ele, foi varrido dos playoffs de 2013, na primeira rodada ainda pelo San Antonio Spurs. A temporada de 2013-2014 foi um pesadelo. Kobe se viu presente em apenas 6 jogos do Lakers, em um processo extremamente longo de recuperação. Mas ele continuava determinado a voltar mais forte do que antes. O problema era que seu corpo não tinha os mesmos planos. Na temporada de 2014-2015, ele esteve presente em apenas 35 jogos e ainda se recusando a sair de quadra. Se eu te contar que em um desses poucos 35 jogos que ele teve durante a temporada regular, ele lesionou o ombro em um lance contra o New Orleans Pelicans e ainda assim voltou para a partida jogando apenas
com a mão esquerda, você acredita em mim? Pois é, este era Kobe Bryant. O Lakers estava enfrentando vários problemas com o elenco e ficou de fora dos playoffs. Não havia mais motivos para Kobe, após tantas lesões muito graves e vários processos longos de reabilitação, voltar a jogar com 37 anos de idade. Em 2015, Kobe finalmente aceitou que não conseguiria mais continuar. Ele sentia dores por seu corpo inteiro. Mesmo assim, ele anunciou que jogaria sua última temporada, a temporada 2015-2016, com o Los Angeles Lakers. Sua 20ª temporada com a equipe. O maior número de temporadas de um jogador com um único time da história da liga. E a NBA e o Lakers cuidaram de fazer uma turnê de despedida em respeito ao seu legado na liga. Nesse momento, Kobe não era mais um cara egoísta que cobrava a todos à sua volta e não confiava em ninguém. Ele baixou a guarda, se permitiu ser um cara bacana e gentil com todos que o cercavam. Durante toda a temporada, não jogou como Kobe Bryant costumava. Inclusive, ele assumiu, falando que eu sei que eu estou jogando mal, mas todas as noites eu tento não jogar mal. Ele cravou médias de 17,6 pontos, 3,7 rebotes e 2,8 assistências por jogo, sendo a primeira temporada desde 1998 em que ele jogou menos de 30 minutos de quadra. Seus aproveitamentos bem abaixo do que costumavam ser. Ele, na verdade, era um dos piores aproveitamentos da liga, pela quantidade de arremessos que ele tentava. Kobe agora era muito menos atlético que o comum. Eram raros os momentos em que se via uma enterrada dele. O Lakers ganhou apenas 17 partidas, sendo o último colocado do Oeste. E mesmo assim, em toda a arena que ele pisava, ele era aplaudido de pé. Todos estavam apenas aproveitando a despedida de Kobe Bryant. Até mesmo no estádio dos seus maiores rivais. Sacramento Kings foi aplaudido de pé. San Antonio Spurs, ele foi aplaudido de pé. E até mesmo dentro do estádio do Boston Celtics, ele foi aplaudido de pé. Porém, no último jogo de sua carreira, não foi como na temporada inteira. Ele enfrentaria o Utah Jazz. Estava tentando chegar até a zona de classificação dos playoffs. Era o 9º colocado, em frente a uma multidão de fãs na casa do Lakers. Kanye West, Snoop Dogg, até mesmo Shaquille O'Neal estava presente para prestigiá-lo. E antes do jogo, Shaq inclusive pediu para Kobe: não me envergonhe e faça pelo menos 50 pontos. Kobe riu e falou que aquilo não era possível. Mas mal sabia Kobe que sim, era possível. Kobe Bryant jogou uma das melhores partidas de sua carreira. Ele literalmente acertou todos os arremessos nos momentos finais da partida, terminando com incríveis 60 pontos. Uma das maiores performances de uma partida de despedida da história da NBA e o jogador mais velho a conseguir 60 pontos da história. O Lakers saiu com uma vitória e Kobe saiu de quadra ovacionado. Cumprimentou Shaq e com seu discurso final, que deixou muitos presentes com suor nos olhos, foi o fim. Ele se despediu no melhor estilo de Kobe Bryant. Mamba out. Em 2017, aposentado do basquete, ele ainda fechou a sua carreira se despedindo de forma lendária. Ele fez um curta-metragem chamado Querido Basquetebol, uma animação ilustrando uma carta de despedida e agradecimento pelo esporte que mudou a sua vida. Foi sua maior paixão e obsessão desde que ele era apenas um garoto. E pasmem, ele ainda foi campeão de um Oscar. Ele escalou a montanha até se colocar entre os maiores pontuadores de todos os tempos. Na época, o 3º, mas na data de gravação do vídeo, o 4º, com 33.643 pontos. Ele foi 5 vezes campeão da maior liga de basquete do mundo, 2 vezes MVP das finais, 18 vezes All-Star, 4 vezes MVP do All-Star, 15 vezes presente nos times ideais da NBA. Kobe Bean Bryant finalizou sua carreira escrevendo seu nome, um dos maiores da história do basquetebol, o mais próximo de Michael Jordan que tivemos. Não só pela altura, posição e pela sua incansável busca por ser a melhor versão de si. Ele se dedicou seus últimos anos a campanhas sociais, apoiou o esporte feminino e até mesmo foi técnico do time de sua filha, de 13 anos de idade, além de dedicar a maior parte do seu tempo para a criação de conteúdo e palestrando ao redor do mundo, incentivando e motivando pessoas a quererem buscar as melhores versões de si, assim como ele havia feito durante toda a sua carreira, o alter ego Black Mamba. A vida de Kobe Bryant infelizmente foi encerrada em um trágico acidente de helicóptero em 2020, com a presença de sua filha, Gianna Bryant, e mais 7 tripulantes, e infelizmente nenhum sobrevivente. O prêmio de MVP do All-Star Game recebeu seu nome, e em 2021 ele entrou para o Hall da Fama da NBA, sendo representado por sua esposa Vanessa Bryant. E ainda assim, para sempre, ele será a inspiração de milhões de pessoas e crianças que querem um dia ser como ele, vencedores, resilientes e que tentam levar a vida do modo como ele levou, simplesmente cortando a palavra desistir de seus vocabulários.